Eu acho que essa semana todo mundo deve ter visto, porque foi um caso extremamente noticiado. Foi o caso da Clara Castanho. Clara Castanho, ela foi estuprada, ela ficou grávida, ela teve o bebê e ela entregou o bebê para adoção. Mas não é exatamente sobre o fato que eu quero falar. Eu quero falar sobre o quanto nós mulheres estamos sem voz. E já faz muito tempo que a gente não tem voz. E eu não tô falando de voz pra votar, eu não tô falando de voz pra ir pra rua, pra rasgar sutiã, eu não tô falando de nada disso, gente. Eu tô falando de voz dentro de casa. Eu tô falando de voz pra dizer pra um marido que bate numa mulher que chega. Eu tô dizendo de voz pra dizer pra um chefe que assedia moral e sexualmente uma mulher, chega. Eu tô dizendo de voz pra uma menina que muitas vezes é pega numa balada pelo braço, para o cara beijar, para ela poder dizer chega, sem ser violentada, sem ser agredida. Eu tenho muito medo porque eu tenho uma filha, ela é menina, ela tem 11 anos. E eu trouxe duas pessoas muito importantes para esse vídeo hoje e que elas ficam o tempo todo aqui do meu lado para me lembrar do porquê que eu tô aqui agora falando isso pra você. Essa aqui é a minha avó Crisolita. Ela é mãe da minha mãe. Foi. E ela faleceu quando ela tinha 28 anos. Ela foi fazer uma viagem com meu avô. A minha mãe tinha 6 anos. E eles vieram fazer uma viagem aqui pra São Paulo para que... como se fosse uma viagem de despedida e para engravidar. Para trazer um irmão ou uma irmã pra minha mãe. E nessa viagem a minha avó pegou febre tifoide. Ela morreu e foi enterrada aqui em São Paulo. E a minha mãe, com 6 anos, ela viu a mãe dela sair de casa e não viu mais voltar. Então, a minha avó, com 28 anos, ela foi calada pela vida. Ela foi calada pela morte. A minha mãe, com 6 anos, ela foi calada de todas as emoções dela pela morte da mãe. O meu avô, sem saber como é que ia criar essa criança, durante um tempo morou junto com a minha avó, mãe da minha mãe, mas depois colocou minha mãe no colégio interno durante 9 anos. 9 anos. E a minha mãe só via a família 2 vezes por ano. Quantas e quantas mulheres antes da minha avó foram caladas? Eu tenho uma amiga que ela diz que a gente sempre tem a tia bibliotecária, né? Que a gente vai buscar as histórias da família e a gente acaba ficando sabendo de tudo. E na família da minha mãe, muitas mulheres para trás da minha avó, que morreu com 28 anos, foram caladas por algum motivo. Na família do meu pai, eu tenho minha avó Joaninha, que era uma mulher extremamente forte, comunicativa, vendedora, maravilhosa. E ela teve um derrame. E aí, quando eu olho para essa foto, eu me lembro que depois que ela teve o derrame, ela sempre ficava aqui com a mão na boca, ela era muito vaidosa. E de alguma forma, ela também foi calada. Então, quantas e quantas mulheres não vêm sendo caladas por diversos motivos ao longo da minha história, da sua história, da história da Clara? E qual é o direito que as pessoas acham que têm de julgar uma escolha? E aqui, gente, vou abrir uma coisa da minha vida que é, eu tenho uma irmã adotiva. E durante muito tempo eu fiquei pensando, como que uma mãe entrega um filho assim? Durante muito tempo eu julguei, mas a gente não sabe qual é a história que existe por trás de cada um. Então, quando você vai numa rede social e você aponta o dedo, e você critica, e você julga, e você faz um post, e você coloca todo o seu veneno, né? Livro mais antigo aqui, que a gente lê, não é o mais antigo do mundo, mas o livro mais lido do mundo, a Bíblia, fala muito da língua ferina. Então, por que a gente não guarda a nossa língua dentro da boca, quando a gente tem algum julgamento para fazer e que não vai acrescentar na vida da pessoa? Qual é o direito que as pessoas acham que tem de julgar uma menina que foi estuprada, que ficou grávida e que entregou o filho para adoção dentro dos trâmites legais, porque ela não conseguiria conviver com aquilo? Qual é o direito que um médico acha que tem de olhar para essa mesma menina e dizer para ela, você tem que ficar com essa criança porque 50% dessa criança é sua? É sua de que forma? Uma violência? Então, eu quero deixar aqui para vocês um grito mesmo, sabe? Para que as pessoas possam ouvir
a nossa voz, para que as pessoas possam ouvir a voz das nossas filhas, para que quem seja mãe de menino ensine o menino que não é não, que quando uma menina disser que não quer, ela não quer, que quando ela disser que ela não quer beijar numa balada, ela não quer beijar, que ele não tem o direito de entrar na frente dela e tascar um beijo. Isso é invasão do corpo, isso é invasão de uma privacidade. Como é que vocês acham que se sente uma menina, e aqui a gente fala só do estupro, a gente tá falando só do estupro, mas como você acha que se sente uma menina que ela é violentada no sentido de estar numa festa, o cara chega e pega ela pelo cabelo e dá um beijo na boca dela? Isso não é violência? Isso não é invasão do corpo? A gente precisa parar de normalizar esse tipo de coisa. Então, o meu grito aqui, e eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu acho que tantas mulheres da minha família foram caladas, principalmente da família da minha mãe, que eu vim com um dom de comunicação. E durante muito tempo, eu também me calei. Durante muito tempo, eu também não falei. Até que muitas coisas precisaram acontecer na minha vida para que eu pudesse colocar essa minha voz para fora e dentro do meu trabalho pudesse dar voz a muitas mulheres, dar voz a escolhas das mulheres. A gente nasceu com um poder que Deus deu pra gente, que foi o poder do livre-arbítrio. Ninguém tem direito de julgar as suas escolhas. Ninguém tem direito de apontar o dedo pra sua cara e dizer que se você foi violentado, você é obrigada a criar criança. Ninguém tem o direito de dizer que porque você resolveu fazer uma determinada faculdade aos 50 anos, você é uma velha e você não vai dar certo na vida e é melhor você não fazer. Ninguém tem o direito de dizer pra você que você não pode se separar quando você vive um relacionamento tóxico. Ninguém tem o direito de dizer pra você que você tem que ser grata porque você tem um marido maravilhoso, mas que quando ele tá ali entre quatro paredes, ele te bate. Ninguém tem esse direito, porque você tem o seu direito de escolha, mas você precisa colocar a sua voz pra fora. Então, o meu apelo nesse vídeo aqui é que as mulheres consigam ter coragem de colocar essa voz pra fora, que as mulheres consigam ter coragem de denunciar quando um homem faz isso com elas, que as mulheres tenham coragem de dizer aquilo que elas sentem, de fazer aquilo que elas acham que é certo fazer pra vida delas, que as mulheres possam ser realmente donas do próprio corpo. E para quem é mãe de menino, que você possa ensinar o seu filho a ser respeitoso, a entender que não é não, a ser amoroso, a ser carinhoso, a ser uma pessoa que veio realmente para o bem, a ser uma pessoa que veio para respeitar. E eu não tô falando de igualdade, eu não tô falando de feminismo, eu tô falando de respeito, eu tô falando de vida, eu tô falando de escolhas. Então, eu espero, sinceramente, que a história da Clara, que veio à tona, ela sirva para muitas de nós, para a gente poder colocar a nossa voz para fora, para que a gente possa fazer as nossas escolhas, para que a gente olhe para a pessoa que está ali colocando a gente numa situação que é ruim, que está rebaixando a nossa autoestima, que está colocando a gente numa situação de vulnerabilidade, e que a gente possa dizer para ela: você ouve a minha voz?